Eu estava a fazer um concerto, isto foi há uns anos, e o meu guitarrista, não sei por alma de quem, resolveu mandar um salto no ar e cair de joelhos aos meus pés. Mas, não sei se é por ele ver mal ou bem, aterrou em cima do meu pé direito, com o seu joelho, e enfiou a minha unha do dedo grande do pé dentro do dedo. Que é uma coisa que eu não aconselho a ninguém, porque dói muito. Mas dói muito. Dói muito. Deve fazer dói. Doeu mesmo muito. Eu sei que quando ele caiu, estávamos a meio de uma canção. Disseste mais neirada, não disseste? Não, estava no palco, vi o santo, vi a luz, vi tudo. Sim. Mas aguentei-me estoicamente. Ele depois foi-se embora, fiz o resto do espetáculo. E lembro-me que depois fiz uma sessão de autógrafos no final. E eles só me diziam: mas o que é que está aí em baixo? E eu disse: eu não quero ver. Eu só quero ver no final, porque eu tenho que fazer isto na mesma, porque mais vale no final. Pronto, quando abri a sapatilha já tinha o pé quase no dobro. E depois no dia seguinte eu tinha mais 2 concertos a seguir e disse: não, aí como é que vai ser? Não, vamos fazer. Portanto, no dia seguinte, quando fomos fazer o concerto, já usei a sapatilha do meu manager, que eu calço 44, ele calça 47. Portanto, eu fui com uma do lado esquerdo e com a outra tinha a dele. No terceiro espetáculo já não deu, tive que ir de chinelos, já não cabia nada. E eu estava muito grande. E estava tudo assim enorme aquilo. Então fui para o palco, já não saltei nada, mas informei que olha, estou assim, portanto, se eu ficar muito quietinho já sabem como é que é, mas vou cantar na mesma. E depois nessa noite é que fui para o hospital para verem o que é que era. E então lá disseram: pronto, a unha vai cair e vamos ter que lhe dar aqui umas coisas e não sei o quê. E eu, pronto, e o guitarrista estava a sentir-se muito culpado e disse assim: pá, isto são coisas que acontecem. E depois o que é um facto é que aquilo passou. Eu ganhei uma história maravilhosa para contar. Sim, isso é ótimo. Lembro-me quando fui Bela tirar, perspectiva. Quando fui tirar a unha, porque a unha depois não queria cair. E foi uma enfermeira que me arrancou a unha sem me dizer nada. E eu tinha o meu filho ao meu lado. E eu fui lá, eu pensava que era uma coisa de rotina. Sim, dar o penso. Vamos ver e tal. E eu estava lá e ela olhou para aquilo. Mas isto estava também quase a sair. Pois não sei. E ela vai de repente, pega naquilo e faz. E eu também foste também. É isto? Eu ia fazer isso. Só mas como estava o puto ao meu lado. Eu quando foi aquilo, te juro que e ele disse, a primeira coisa que ele disse: doeu. E eu, não. E fiquei assim. Não doeu nada. Unha. Está tudo ótimo. E a primeira coisa que eu penso sempre pensei a mesma coisa: ter um filho deve doer mais. E deve, eu já vi a minha mulher a ter 2 e 2, sim. Por isso eu penso sempre: não sejas maricas, não vale a pena. Aguenta, tem que ser. E lá está, tens uma história maravilhosa. E cai sempre bem em qualquer talk show. É sempre bom ter uma história para contar. E normalmente as más histórias, as más experiências dão sempre grandes histórias. Exatamente. Portanto, e a unha cresceu, está tudo bem. Está ótimo. Joel Guim, não, já foi. A pergunta já foi. É da Ana Oliveira esta. Ok, lá está. Perguntinha sobre o teu trabalho. Como foi gravar o videoclipe da música Rocket Man? Viu vezes sem conta e sempre me questionei como é que conseguiam coordenar os lábios com a letra se o vídeo foi gravado de trás para a frente. Ora, até o Rui Unas sabe a resposta para esta pergunta. Faz aí já agora, Marco. Mostra aí, se não te importas. Aqui, Rocket Man. Atualizações. Estão aqui? Em atualizações. Tem atualizações. Então vou pôr aqui Rocket Man, espera aí, só um bocadinho. Então como é que gravaram isto? Portanto, é simples. O vídeo realmente está ao contrário. E eu estou a tentar, e muito mal, acho eu, a fazer o playback da canção. Portanto, é fácil, tive que aprender a canção ao contrário. É lixado. Ainda te lembras de alguma coisa? Não me lembro. Mas era tudo. Mas era isto já foi há tanto tempo. Já foi há muito tempo. Era uma coisa dizendo. O Nuno Marco, tu sabes, o Nuno Marco sabe cantar Ele sabe cantar uma música atrás para a frente. Mas porquê que ele sabe cantar uma música? Não faço ideia, acho que é uma da Tonicha. Estamos há pouco a falar da Tonicha. E ele sabe aquilo atrás para a frente. E depois de facto vais inverter aquilo e fica exatamente igual. Fica no sítio. Portanto, foi assim que eu fiz. Só que isto correu mal porque, como se vê no vídeo, está ali muitas coisas aqui em cima. Sim. Aqui este material era este? É misto chocolate, geleias. É tudo comestível. Tudo comestível. É tudo comestível. E o caramelo foi o pior, porque ainda meses depois ainda tinha caramelo no cabelo. Eu acho que o pior que eu não antevi é que, à medida que eles iam pondo aquilo entrou-me nos ouvidos, quase tudo. Não ouvias. Então eu não ouvia. Aqui já estavas a ouvir mais ou menos. Aqui já estava mais ou menos, porque este vídeo tem um truque: é que eles vão pondo baldes de água para simular que já tirou tudo. Então a gente tem vários. Lá está a água, está-me a limpar um bocadinho e agora já estou sujo outra vez para a porcaria. Exatamente.
Portanto, havia aqui truque. Mas de longe foi dos vídeos que eu mais gostei de fazer, por várias razões. Porque para já achei a ideia muito estúpida. Foi tua? Foi a minha. E foi uma ideia. Eu não sabia que havia de filmar, porque na realidade nós não tínhamos muito dinheiro para fazer o videoclipe. A necessidade da água são engenho sempre foi e sempre será. E eu estava a almoçar e estava a olhar e tinha ketchup e pus o ketchup no prato e vi aquilo a cair e pensei assim: isto em câmara lenta era giro. Mas depois pensei: não, ao contrário é que era giro. E depois eu pensei: não, pera lá. Então isso fosse tudo. Então, depois comecei a pensar naquilo e deu neste vídeo que foi muito divertido de fazer. Foi um dos vídeos mais divertidos de fazer que eu fiz. Eu lembro-me disto, sim senhor. Na altura o YouTube já existia. Já existia. Não sei se chegou a viralizar, mas o YouTube não tinha a força que tem hoje, não é? Não, isto depois, entretanto, sabes que os meus vídeos, eles todos tinham maior força no YouTube, mas depois tivemos que mudar tudo para o vivo, perdemos os views todos. A sério? Por que tiveram que mudar tudo para o questões de direitos e é complicado. É muito complicado. É complicado. As pessoas não têm noção das complicações que é esta história dos direitos, de reclamar os direitinhos, os direitos e o dinheiro, como é que se reclama os direitos. Olha, já lembro-me de ter visto isto, mas já me tinha esquecido do quão genial é este conceito. Quer dizer, eu acho que isto. Como é que tu começaste? Como é que tu começaste agora? Espera aí, tu vinhas. Era assim. Tu começaste assim. Exatamente. Sabes que a ideia do vídeo era muito simples. Eu queria que a música tem uma frase que diz: I'm not the man they think I am at home. E eu pensei assim, era giro fazer um vídeo em que uma pessoa começasse de uma maneira e acabasse de outra totalmente inesperada. Sim. E eu pensei que, ok, como é que eu consigo transformar uma pessoa e ao mesmo tempo a ideia era que, como aquilo está tudo a sair, não era como se fosse como uma pessoa se estivesse a desmascarar, não é? Desmascarar tudo e sempre tudo a sair e depois, mas o que é que... E eu lembro-me de pensar nisso, mas o que é que fica lá de baixo? Mas fico parvo a cantar a canção. E depois eu pensei, isto tinha alguma piada, era se depois aparecesse eu e depois eu ainda me transformasse noutra pessoa. Noutra coisa. Portanto, era essa a ideia. Havia outra camada. Inesperadamente ainda aparece outra pessoa, que neste caso foi aquele senhor que ali está com aquela peruca, a Beatriz Costa. Devo dizer que nada mal. Pescoço um bocadinho largo. Não faz muito o meu género. Quando olhei para mim pensei, nada mal. Mas olha, assim de repente, olha, estamos agora na altura dos Santos Populares. Imagina-te aí no bairro Alto às 5 da manhã. Tu queres ver? Olha, foi estupidamente divertido, é só o que te digo. Imagino. Porque sabes que eu não sabia como é que ia ficar. E eu lembro de estar muito tempo com a maquilhadora a fazermos isto. E eu dizia, acho que pode exagerar mais. Acho que pode não. Eu tenho que parecer outra pessoa. Eu quero ser uma bitch. Se é para ser mulher, quero ser uma bitch. Mas foi muito bom. Foi muito divertido. Pedro Fernandes pergunta: boas, Rui e David, aquela cena com todo nu em cima de um prédio, quer explicar? Ora bem, isto é recente, já tem a ver com a promoção do teu disco, certo ou errado? Exato. As pessoas gostam muito dessas partes. Deixa eu ver se eu encontro isto. Onde é que isto está? Não vais encontrar em lado nenhum, porque foi apagado. Mas porquê? Eu vou-te explicar. Ok. Então, eu fiz uns teasers deste novo disco que brincavam muito com a ideia de clickbait. Ou seja, hoje em dia eu cheguei à conclusão, porque cada vez que nós fazemos a promoção de um disco, ninguém sabe muito bem como é que há de promover os discos. Toda a gente já fez as promoções dos discos, etc. Toda a gente fez as mesmas coisas. E no futuro eu lembro-me de ter uma reunião de marketing na Universal e perguntar o que é que as pessoas gostavam de ver. E cheguei à conclusão que as pessoas gostavam de ver reality shows. E na altura eu fiz um reality show de 24 horas sobre o futuro eu. Sim. Pronto, onde aquilo tinha literalmente o formato de reality show. Eu tinha convidados que tinham estado em reality shows e respondia a perguntas das pessoas em casa e pronto. E tinha elementos muito parecidos com o reality show. Aqui, Santinho, um espirro. Aqui, como já tinha feito esta história do reality show, voltei-me a perguntar o que é que, a mim próprio, o que é que as pessoas gostam de ver. E cheguei à conclusão que as pessoas são vidradas em sites de fofocas. E coisas desse género. Escândalos. E então eu resolvi fazer uma série de vídeos que versavam esse tipo de escândalo. Então era tipo uma fotografia comigo a jantar, não é? A comer, e tinha em cima escrito aquelas letras em escândalo, dizia David Fonseca em jantar íntimo. Exato, mas não era só uma foto, dizia David Fonseca em jantar íntimo. Apanhado. O apanhado é que é. É o gancho. Apanhado é que é o gancho. Jantar íntimo. E depois o vídeo, quando as pessoas clicavam, eu estava a jantar com um cão. Normalmente com um cão. Não, com um cão. Com um cão. Com um cão. Um cão e comíamos. Era uma coisa muito freak. Era muito freak. Okay. Pronto, então eu tinha o jantar íntimo, tinha o David banhado em lágrimas,
depois vinha-se a descobrir que era porque eu cortava cebola. E tinha o David todo nu. apanhado todo no topo de um prédio, que basicamente não era eu a tocar guitarra, mas tinha a guitarra a tocar. Pronto, basicamente. Mas estavas todo nu. Nunca saberemos. Mas puseste no YouTube? Pus no YouTube e depois retirei. Quando chegámos ao final da promoção do vídeo, missão cumprida, tirei tudo. Já falámos, já criámos aqui um buzz. Exatamente. E toca a tirar os vídeos. Exatamente. Smart move. Mas eu vi isso. Viste? Porque alguém da tua editora mostrou-me. Muito bem. Eu acho que estavas todo nu. Eu nunca se saberá. Por aquilo que foi dado a perceber, não foi um nu frontal, foi um. Acho que está, pelo menos o nu traseiro. Só o frontal há o traseiro, é isso? Eu acho que eu não me lembro de nada. Não, acho que há ali. Bom, enfim, jamais saberemos. Mas de certeza que não havia lá nada que valesse a pena ver. Silêncio constrangedor. Vítor Moacho. Eu vi o Silence For ao vivo. Ui. Mas houve muitas oportunidades para o Silence For ao vivo. Não, nós reunimos em 2014. Portanto, pode ter sido agora. Pode ter sido agora, na reunião. Logo ao início, atenção, logo ao início. Ok. E já vi o David Fonseca mais recentemente. A minha questão, e esta dica é interessante. Como é que o David passou de um rapaz tímido e reservado? E eu lembro de facto das tuas primeiras entrevistas, e eu acho que te cheguei a entrevistar algumas vezes nos 90s. Estava sempre assim. E um artista completo e extrovertido em cima do palco. E não só em cima do palco, também em entrevistas. Temos aqui uma outra que tu estás on fire, meu caro. Foi a melhor expressão que me ocorreu agora. O que é ser on fire? O que é ser on fire? Não, estás muito bem. Estás muito solto, muito confiante, muito. Sabes o que é que é? O que é que mudou, meu? O que é que mudou? Para já temos que ver as minhas circunstâncias, não é? Quer dizer, eu estava numa banda alternativa de Leiriense que fazia música indie, não é? Porque era isso que a gente fez. Sabes que a gente passava na XFM. Quando o Silence For começaram... o Silence For, liderado por David Fonseca, porque é assim que eles falavam nessa rádio de Leiria. Projeto era tal e qual assim. Era como, no fundo era um segredo, não é? Era um segredo, só nós é que sabemos. No dia em que isto passar na rádio comercial, nós deixamos passar aqui. Mas é que mas foi exatamente isso que aconteceu. Pois claro. Pois, aliás, eu sei melhor do que ninguém. Sabes que aquelas coisas quando a malta diz os que hoje já não gosto. Venderam-se. Eu penso assim, mas como é que se venderam? A música é a mesma. Clássico, é um clássico, sempre foi assim, David, então, e sempre será. Mas a realidade é que o primeiro concerto que os Silence For deram quando lançaram o disco, o nosso público era alternativo, todo ele. E claro que passado 2 meses todos eles nos odiavam-nos a todos, porque eu cheguei à conclusão que o público alternativo, e isto não diz coisas boas acerca do público alternativo, mas o público alternativa base, não vão gostar de ouvir isto. Não, é que geralmente o que acontece é que sempre que as coisas se tornam um bocadinho mais populares, parece que há uma coisa que eles perdem ali com o projeto, que é uma coisa que eu não compreendo muito bem. Deixa de ser o seu segredo. É um bocadinho isso, talvez seja isso, mas eu não compreendo bem porque acho que música é música, ponto final. E olha que os meus gostos são claramente, grande parte deles que residem nessa tal música que hoje nem sequer sabe bem o que isso é, mas a tal música alternativa. Mas hoje também não se sabe bem o que é isso, porque de repente, sei lá, a mesma malta que vê música alternativa também está a curtir Beyoncé daqui a bocado. Sim, portanto, não acho. E também, isso que eram fãs do Festival da Eurovisão da Canção, que houve muita malta do alternativo. Estavam pelos antípodas. Os próprios concorrentes do Festival da Canção, muitos dos músicos que compuseram para aquilo têm muitos deles carreiras com base muito mais numa ideia alternativa do que propriamente mainstream. Sim. Portanto, não é por causa disso. No fundo, eu acho que esta nova geração da música tem muito mais isso do que a minha geração. A minha geração é toda muito mais encucada com estas coisas. Sim. A nova geração está-se a borrifar. Tipo, música é música e estamos aqui para sermos amigos e tal. Tanto que, por exemplo, a minha geração, os músicos eram todos muito mais. Olhavam uns para os outros com uma certa arte de competição. E aqui, nesta geração, isto não é nada assim. O pessoal junta-se todo e toca todos juntos. Faz feats uns com os outros. Sim. Mas aqui, a minha geração não era nada assim. Era então, a tua persona na altura tinha que corresponder. Não, era só uma consequência dessa pressão. Não, eu é que não era essa pessoa, quer dizer, eu era um bocado avoado, sempre fui assim um bocado avoado. Só que de repente tenho que falar em frente a câmaras e tenho que estar em cima do palco e está montes de gente a ver. Eu não sabia o que havia de fazer, quer dizer, eu pensei, bem, a única forma de fazer isto é chegar lá, cantar e vir-me embora. E era exatamente isso que eu fazia. Eu ia lá e dizia boa noite, pum, 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 acabava, obrigado.
Não era nada encenado, não era nada, era só incompetência social. Era literalmente uma incompetência social. E depois que me arrastava para muitas áreas desta profissão, porque às tantas eu não sabia muito bem, ia para um sítio, ia para um programa de televisão e eu pensei, eu nunca na minha vida sequer pensei estar aqui. Eu lembro a primeira vez que fui entrevistado pelo Herman. Eu cheguei lá e sentei-me e o Herman fazia-me perguntas e eu só passava assim: é o Herman José? Que eu me ria no porquê tal canal. Porquê que a televisão está a falar para mim? Porquê que ele sabe o meu nome? Exato, não. Porquê que a televisão está a falar para mim? Exato, porque ele era a televisão. Exatamente, porque é que eu não. Então, até sair daí, não é que eu seja muito aquela coisa do Starstruck, eu não sou nada. Aliás, eu não tenho nada, não tenho uma ponta de Starstruckismo em mim. As pessoas não sabem que Starstruck é quando a pessoa fica muito deslumbrada com as vedetas e não sei o quê. Eu não tenho nada disso porque eu acho que nós somos todos iguais, é indiferente, a mim é completamente indiferente. E não era bem isso, era o facto de eu estar naquela posição. O que é que eu estava ali a fazer? Sim. Eu estava habituado a estar atrás das câmaras, a tirar fotografias, a estar no meu laboratório, a revelar coisas, a fazer música para dentro, música alternativa, coisas assim que só nós é que sabíamos, de facto, e ninguém queria saber, era só nós e mais 3 ou 4 amigos. E de repente dou por mim, quer dizer, no centro das atenções, literalmente das atenções, durante muito tempo. E isso não é uma coisa que uma pessoa passa assim de uma ponta à outra num instantinho. Na realidade, eu na minha vida privada continuava a ser um grande maluco e um tipo mais despassarado e tal. Mas ali era uma espécie de uma defesa, tipo. E a partir do momento em que te foste revelando, houve muita gente que se calhar, como gostava da persona e não tanto da pessoa, quem tanto se veio revelar, ou não? Sabes que eu acho que a maior parte das pessoas tem a grande, gigantesca parte das pessoas que sabe quem eu sou, porque há outras que nem sabem quem eu sou. Eu acho que elas têm a sensação que eu sou um tipo muito taciturno, em geral, por causa das canções e não sei o que, acham que eu sou uma pessoa taciturna, que eu não podia estar mais longe da realidade. Eu estou quase no lado oposto disso. Mas as canções, como são assim tristonhas, e depois nos vídeos estou com aquela cara um bocado carregada e tal, acontece que as pessoas ficam naquela, este tipo deve ser um bocado chato. Está sempre nisto, está sempre muito tristinho e tal, a chorar. Mas não é verdade, muito pelo contrário. Eu acho que o facto de eu ser uma pessoa até muito positiva e danada para a brincadeira, exato, é que me dá também espaço depois para fazer noutras áreas, noutra área e ser muito duro com essas áreas também. Olha, há uma história que eu gosto muito. Eu gosto muito desta história porque é tão estúpida. É para tu veres, para tu veres a situação em que eu me vi quando entrei no Challenge 4. Portanto, o Challenge 4 era uma banda pequenina, de repente aquilo explode e uma pessoa não sabe bem o que há de fazer porque parece que o mundo todo se altera. É como aqueles gajos que saem do Big Brother, o primeiro, sabes? Quando eles saíram lá e o mundo parece todo que mudou à volta deles. Pronto. A sensação que eu tinha com o Challenge 4 era essa: era que eu continuava a ser a mesma pessoa, só que parece que agora todos os sítios onde eu ia as pessoas sabiam quem eu era. Sim. Não é? E diziam, olha, de repente estás num episódio do Twilight Zone, não é? Um bocadinho, tipo, achava aquilo tudo estranho. Então, eu que tinha muito, ao sentir-me observado, tornei-me muito mais tímido. Tornei-me tímido. Então as pessoas entravam nos sítios e estava sempre lá atrás num sítio, não queria falar com ninguém e tal. Mas houve uma vez, para aí em 99, logo no ano a seguir do Challenge 4, em que nós fomos tocar o Algarve e nós, acho que depois, 2 dias depois, tocávamos no Algarve também. Então ficámos no Algarve, lá num hotel qualquer, e então resolvi sair à noite. E foi uma daquelas saídas míticas que nunca mais acabam, quando a pessoa vai a 7 ou 8 ou 9 discotecas e depois bebe uns copos a mais. E nós tínhamos um designated driver, que eu já era muito responsável, sempre fui responsável por essas coisas. E pensei, então pronto, vou beber aqui uns copos e vai ser giro e tal. E passámos a noite toda. Pronto, a certa altura, com o estado da noite e com um copo a mais, ou talvez, eu já estava totalmente inibido, já não queria saber. Já o Challenge 4, não sou conhecido, o Challenge 4 já tinham desaparecido, já eu estava a morar na minha pessoa, na minha própria pessoa que eu era, não é? Então saí de uma discoteca muito contente, mas muito contente, e já falava para ninguém, já as pessoas falavam para mim, estás bom, eu já comprava toda a gente, tudo contente. E nisto eu digo assim, para o rapaz que estava a conduzir, eu digo assim: